Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Então esta é a palavra que Jesus ele pregou. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, quando ele soube que João Batista estava preso, ele veio pregando o evangelho. O próprio Jesus, amado ouvinte, Cristo ele quer que você e eu se arrependa. Jesus Cristo ele quer que o ser humano largue os mau caminho e se volte a ele. Porque antigamente, quando Jesus mandou os apóstolos pegar essa palavra, os apóstolos pregavam o arrependimento e as almas, as pessoas se arrependiam, as pessoas largavam o caminho errado e vinham até Jesus. As pessoas largavam as práticas mundanas, idolatria, e vinha e aceitava Cristo. Mas hoje em dia não, hoje em dia o mundo está terrível. Hoje em dia o mundo não quer mais Jesus, hoje o mundo só quer farra, hoje o mundo só quer prazer mundano. Louvado seja Deus. Então esquecendo de Jesus. Jesus disse que aquele que amar o mundo mais do que a ele não é digno dele. Jesus diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Então nessa tarde a gente anuncia o evangelho, a gente anuncia a verdade. Aleluia. Porque a gente não saiu para vir falar a história da carochinha, a gente vai sair para anunciar o que Jesus mandou. Jesus falou para os apóstolos em Mateus capítulo 10: ide e anunciai para o povo se arrepender. Jesus disse: ide e pregai dizendo: arrependei-vos, curai os enfermos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. O evangelho de Jesus é isso, é o arrependimento. Antigamente o ser humano, quando pregava no arrependimento, o ser humano entendia o que era. Mas hoje a gente prega com arrependimento, o povo não entende mais o que é, porque o povo está longe da palavra, o povo está longe da verdade de Jesus. O povo conhece as religiões, mas não conhece a verdade que salva a palavra de Deus. Então Jesus ele manda dizer para o povo: arrependei-vos cada um dos seus pecados, para que o Senhor possa perdoar e salvar a tua alma. Aleluia. Jesus ele disse que de que adianta o ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta eu e você, meu querido, aproveitar esse mundo que um dia vai passar e perder a alma que é eterna? A maior riqueza do ser humano é a alma, é a salvação da vida da pessoa. Porque Jesus diz que aquele que crê nele, nas suas palavras, esse será salvo. Mas aquele que não crê em Jesus e nas suas palavras, Jesus diz que esse será condenado. Então a condenação eterna é essa, que a luz veio ao mundo, a luz veio aos homens, mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que os homens amam mais as coisas terrenas, as trevas, do que o próprio Jesus, ao ponto que preferiram que soltasse um tal de Barrabás e crucificaram a Cristo. Preferiram que soltasse um preso, um homicida, e crucificaram um homem que não tinha pecado algum. Louvado seja Deus. Mas nessa tarde Jesus trouxe nós aqui para falar para você, meu amado: ainda há oportunidade, ainda é tempo de você buscar o Senhor Jesus. Porque Jesus diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que procurar a salvação em Cristo enquanto tem vida, esse será salvo. Mas se você deixar, meu amado ouvinte, depois que você cair e descer a sepultura, não há mais oportunidade. A oportunidade é enquanto a vida. A oportunidade é enquanto você está nessa terra. Porque depois que o homem morre, vem o juízo de Deus. Depois que o ser humano morre, aí agora ou é a salvação ou é a condenação, ou é o céu ou é o inferno. Aleluia. Às vezes a pessoa não acredita no inferno, mas naquele grande dia, se morrer sem Jesus, vai ter que ver ele, vai ter que contemplar, meu amado, vai ter que saber que houve
pregou falou. Louvado seja Deus. E Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, para que o ser humano ele vinha procurar porta estreita. Jesus, ele disse que a porta larga, ele leva muito à perdição. Jesus, ele disse que os que caminham pela porta larga, esses aí vão se perder. O caminho à perdição. Sabe o que é a porta larga? É o mundo e os seus deleites. É o mundo e os seus prazeres. É uma cachaçinha, é uma prostituição. Isso é a porta larga. Isso leva à condenação. Mas o caminho de Cristo é estreito, é a porta estreita. Ele diz que a porta estreita leva a vida eterna. E a porta estreita é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para querer enganar você, nós estamos aqui para anunciar a verdade. Porque hoje em dia é um falso evangelho, é uma falsa palavra. Hoje em dia estão pregando palavra para encher a igreja, mas não estão pregando palavra para salvar o ser humano. E nós estamos aqui para anunciar que Jesus, ele salve, ele quer que o ser humano se converta. Ele quer que o ser humano largue a pecaminosidade, quer que o ser humano largue as vaidades do mundo, idolatria, as prostituição. Porque se você, meu amado, você tivesse o conhecimento da Bíblia Sagrada, você ia ter mais temor de Deus. Eu e você ia ter temor de Deus. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 e também capítulo 2, ele diz que antigamente, quando essa palavra era pregada, as pessoas tinham temor e as pessoas ouviam com diligência. Elas tinham prudência para poder ouvir a palavra de Deus. Porque ele diz que eles ouviam a palavra com diligência, atentando na Bíblia Sagrada, porque eles sabiam que a Bíblia Sagrada é o que salva. Mas hoje em dia você vai falar de Jesus, o povo zomba, o povo escarnece, o povo quer dizer, Jesus é só amor, Jesus ele veio só para amar, Jesus é amor, mas Jesus ele é justiça. Enquanto você está na terra, Jesus diz que ele não te julga. Enquanto você está na terra, Jesus diz que ele não condena o mundo, porque Jesus diz que ele não veio para condenar, mas ele diz que ele veio para salvar. Jesus ele diz que ele é a luz do mundo, e todo aquele que vem para ele não anda em treva, mas anda na luz. Jesus diz que ele, aquele que não crê na sua palavra, ele não condena, porque ele não veio condenar o mundo, mas aquele que rejeitar Jesus e as suas palavras, ele diz que já tem um que vai julgar você. Ele diz que a própria palavra que Jesus pregou, a própria palavra que eu estou pregando, essa própria palavra vai julgar você no dia do juízo. A própria palavra de Deus vai julgar o ser humano no dia do juízo. Louvado seja Deus. Amado, querido ouvinte, Jesus ele trouxe uma palavra, uma parábola para os discípulos, e ele falou acerca de dois homens que ele fez esta comparação. E ele citou que na terra tinha um rico e também tinha um pobre. Mas não convém a classe, convém que tinha duas pessoas. E a Bíblia diz que uma desta pessoa guardava a palavra de Deus e a outra não. Porém a Bíblia diz que um morreu e desceu para o Hades, desceu para o lugar de tormento. E a Bíblia diz que aquele pobre Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz que aquele homem que não temia a Deus, aquele homem que viveu regaladamente na terra, aquele homem que não quis Jesus aqui na terra, a Bíblia diz que no dia que ele morreu, Jesus falou que ele foi para o Hades, ele foi para o abismo, ele foi para o inferno. E a Bíblia diz que ele queria sair de lá, mas não podia. E ele clamou: Pai Abraão, fala para Lázaro, para que molhe a ponta dos dedos, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. Então eu quero dizer para você que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 18, ele falou que há um inferno. E ele diz que quem está lá não pode mais sair. Louvado seja Deus. E Jesus nessa tarde, ele quer livrar você de lá, meu amado. Ele quer livrar você deste lugar terrível. Por isso que ele diz que todo aquele que crê nele será salvo. Aquele que não crê está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16.
Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Quem não crê no Filho de Deus, quem não crê em Jesus, quem não larga a vida errada nesse mundo, obedece a palavra de Deus, vai ser condenado, meu amado. Jesus, quando ele veio pregando, ele pregou um pouco duro, mas ele pregou para que o povo seja salvo. João Batista, ele foi enviado por Jesus para preparar o caminho. Mateus capítulo 3 vai dizer que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E João veio pregando o evangelho e João dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E naquele tempo as multidões desciam até Jesus e se arrependiam. Naquele tempo as multidões, João pregava: arrependei-vos. E João dizia forte, João dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A multidão seguia João, acreditava na palavra, se arrependiam, deixava os maus caminhos. Mas hoje em dia essa geração perversa não quer Jesus. Hoje em dia essa geração não quer largar o mundo, não quer largar essas vaidades para Jesus. Aí Jesus está dizendo para você nessa tarde: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão fugindo da ira vindoura, mas vai vir o castigo de Deus para vocês. Então por isso que o ser humano tem que aproveitar a oportunidade de aceitar Cristo. Porque se nós fugir da eternidade, meu irmão, se nós não aproveitar para ser salvo agora, meu irmão, lá na frente vai ser tarde demais. A mesma coisa quando Jesus vinha arrebatar a igreja, porque Jesus ele subiu ao Pai. Se você ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 1, os apóstolos estavam de olho olhando para Jesus. A Bíblia diz que tinha um anjo, Jesus em cima das nuvens. Os discípulos estavam olhando e o anjo dizia: varões galileus, por que olhais? Esse mesmo Jesus que está subindo nas nuvens, aleluia, esse mesmo Jesus vai voltar. O mesmo Jesus que subiu nas nuvens para preparar lugar para nós, como ele disse em João capítulo 14: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vos teria dito. Jesus ele disse que foi preparar lugar, foi preparar morada. Mas se o ser humano não se arrepender, ele não vai entrar nas moradas de Jesus. Para o ser humano entrar nas moradas de Jesus, ele tem que nascer da água do Espírito. Ele tem que se arrepender, não sabe de quê? Às vezes o homem acha que não tem pecado. Eu já ouvi isso. Jesus diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo aquele que acha que é santo é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. E Jesus quer que se arrependa dos pecados. Sabe o que é o pecado? A inimizade. Tem que se arrepender da inimizade. Sabe aquela pessoa que você provoca? Sabe aquela pessoa que você procura confusão? Sabe aquela pessoa que você não perdoa? É isso que você tem que se arrepender e perdoar o teu próximo, porque Jesus diz que o teu próximo você tem que amar como a você mesmo. E se você odeia o teu próximo, você não vai entrar no céu, porque você é homicida. A Bíblia diz que todo aquele que aborrece o próximo é homicida. Para Jesus o homicídio não é só matar com revólver não. Para Jesus o homicida é quem não ama o próximo, que não perdoa o próximo. Jesus ele disse em Mateus capítulo 6, acho que versículo 14, que aquele que não perdoar o seu próximo as suas ofensas, o Pai também não perdoará no reino do céu. Se você está com intriga com o teu vizinho, com o teu próximo, perdoa ele. Porque se tu morrer sem perdoar, tu não vai entrar no céu de maneira nenhuma. Então o reino do céu para entrar não é de qualquer jeito não, meu querido. Para entrar no reino do céu, Jesus disse que tem que guardar a sua palavra. Eu estou aqui nessa tarde apenas como porta-voz de Deus. Eu estou aqui nessa tarde apenas como mensageiro da palavra, para que você não venha lá, cair naquele lugar. Eu estou aqui porque um dia eu também estava preso nesse mundo terrível. Um dia também eu era adúltero, prostituto, cachaceiro, maconheiro. Um dia eu era tudo isso. Mas a palavra de Jesus chegou até a mim.
A palavra de Jesus me libertou. Um dia eu vi que eu estava em trevas. Um dia eu vi que eu era trevas, mas hoje eu caminho na luz, porque hoje eu tenho Jesus. E hoje eu quero apresentar esse mesmo Jesus para que você saia das trevas e também ande na luz. O arrependimento que o ser humano tem que fazer é isso: perdoar uns aos outros, porque Jesus disse que o primeiro mandamento é o amor. Louvado seja Deus. Jesus disse que aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe e ajude os que não têm